A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa, que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meu muito obrigada. Cada um de vocês que se inscreveram agora, seja muito, muito bem-vindos. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe grandemente. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente cada um de vocês que se encontram comigo nesse canal. Aqueles que se inscreveram no começo, aqueles que chegaram agora. Deus continue assim vos abençoando e desde já meu muito, muito obrigada. Glória a Deus, o nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 19, que nos diz assim: Então Nabucodonosor se enfureceu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que o que se costumava acender. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. Meu amado, minha amada, nós sabemos que em todo o tempo o inimigo das nossas almas tenta nos desestabilizar, sim. Por que ele usa esse artifício de querer nos desestabilizar? Porque ele sabe que nos desestabilizando nós não alcançaremos vitória, né, glória a Deus, porque ele sabe que no momento em que eu, você, que nós duvidarmos do milagre, duvidarmos da presença de Deus na nossa vida, nós não vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Então, que nessa noite, eu, você, que nós possamos estar firmes, sabendo que maior é o que está conosco do que qualquer coisa que está no mundo. Aqui nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, sim, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram contra aquele propósito do rei. Qual era o propósito? O rei disse que quando ouvisse o som dos instrumentos musicais, todos deveriam se prostrar diante daquela estátua. E ali a palavra de Deus nos diz que os instrumentos musicais são tocados. E aqueles 3 jovens, eles não se dobram, né? E por não se dobrarem, eles são levados diante do rei. E o rei ali fala com eles duramente, dizendo que vai dar mais uma oportunidade a eles, né? Ele pergunta ao rei se é de propósito que eles estão fazendo aquilo. Mas eles dizem que não irão se dobrar diante do rei. E ali a palavra de Deus nos diz que o semblante do rei muda, né? E o rei, cheio de raiva, cheio de furor, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Então, nós vemos aqui que aquele rei conversou com eles e fez ali uma pressão com aqueles 3 jovens, mas eles não cederam àquela pressão. Meu amado, minha amada, não ceda à pressão do inimigo, mas mantenha firme-se diante do Senhor. Nós vemos no livro do profeta Isaías, quando Senaqueribe também faz pressão diante dos reis Ezequias, né? Diante do rei Ezequias, para quê? Para que Ezequias venha enfraquecer e ele venha invadir ali a cidade de Samaria, né? Então, nós vemos, meu amado, que em todo o tempo o inimigo usa dessas estratégias, né? Ontem no jogo a gente viu ali, né, o jogador, né, ali, o goleiro do time oposto do Brasil, que agora eu não estava me lembrando bem aqui o nome, né, fazendo aquela pressão com o Neymar, né, que iria pegar o gol. Mas Neymar se manteve firme, né, e enfrentou, e se concentrou e fez o gol. Então, o que é que nós temos que entender? Que o inimigo faz pressão nas nossas vidas, na nossa mente, dizendo que a gente não vai conseguir, de que eu, você, não vamos chegar a lugar nenhum. Mas isso é conversa do inimigo, meu amado, minha amada. Creia nas promessas do Senhor. Saiba que em Cristo você é mais que vencedor. Não ceda às pressões. Sadraque, Mesaque e Abednego não cederam à pressão do rei Nabucodonosor. Pararam na fornalha de fogo ardente. Aquela fornalha estava tão quente, que aqueles homens que jogaram eles 3 lá dentro acabaram morrendo da quentura do fogo. Glória a Deus. Então, meu amado, minha amada, que lição maravilhosa esses 3 jovens nos deixaram. Ou seja, diante da pressão do mundo, diante da pressão do inimigo, não ceda, permaneça fazendo a vontade do Senhor. Ele sabia que a nossa adoração só deveria ser a Deus, né? Que a adoração dele só deveria ser a Deus. Assim também como nós sabemos que a nossa adoração só deve ser ao Senhor nosso Deus. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Não vamos ceder à pressão do inimigo e fazer coisas erradas para quê? Para que nós venhamos nos distanciar do Senhor. Não, nós vamos continuar firme na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle, porque Ele garante a minha e a sua vitória, né? Então, glória a Deus por isso, né? Nós vemos, meu amado, que o Senhor, em todo o tempo,
Ele é bom, né? Glória a Deus. Então a gente vê, né, que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, né? E na nossa vida, dia após dia, o Senhor está conosco. Nós vemos que a pressão do inimigo vem para nos desestabilizar, mas nós temos em todo o tempo de confiarmos no Senhor. Por isso que a palavra de Deus nos diz, lá no livro do profeta Jeremias, que nós devemos trazer a esperança, coisas que nos traz, né? Trazer a nossa consciência, trazer a nossa mente, coisa que nos traz esperança, sim. Devemos trazer coisas que nos traz esperança, de vitória, de bênção, de coisas boas. Aquilo que é ruim, a gente deixa, né? Então, estou me lembrando aqui do jogo de ontem do Brasil com a Noruega, né? Então, a gente vê que em tudo o Senhor está no comando. Então, ali a gente viu também essa lição. O lado oposto, que era o contrário do Brasil, fazendo a pressão para que Neymar se desestabilizasse e não fizesse o gol. Mas ele se manteve firme e não perdeu a postura e se concentrou e fez o gol. Então, nós também não devemos nos desestabilizar diante das pressões. Mantenha-se firme. Pressão na mente, pressão psicológica que a gente sente. Às vezes nós vemos coisas terríveis, né? Mas não vamos andar por vista, não vamos andar pelo que ouvimos, nós vamos andar por fé. E essa fé tem que ser pautada na palavra de Deus. Nabucodonosor, quando olha naquela fornalha de fogo ardente, porque aqueles jovens foram parados dentro daquela fornalha de fogo ardente, e ali ele vê 4 homens passeando. O Senhor Jesus estava ali também, né? Na presença daqueles 3 jovens, né? E Nabucodonosor, muito espantado, manda chamar ali aqueles homens. E quando tira aqueles homens, né, daquela fornalha de fogo ardente, nada se queimou, né? Nenhuma lesão no corpo, nem o chapéu, nada naqueles homens se queimou. A única coisa que queimaram foi a corda, porque o próprio Nabucodonosor tinha mandado ali que viesse prender a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então só aquilo que já era do inimigo foi se queimado, mas aquilo que era do servo do Senhor permaneceu. Creia que em sua vida nada vai se queimar, nada vai se perder, meu amado, minha amada. O que é do inimigo na sua vida, na sua casa, em nome de Cristo Jesus, eu profetizo que vai sair. E o que vai ficar na sua vida, no seu lar, é aquilo que é de Deus. Glória a Deus. Aqueles jovens saíram, o nome do Senhor foi glorificado e eles também foram exaltados para a glória do Senhor nosso Deus. Então fique firme. O Senhor tem coisas grandes na sua vida, coisas grandes na vida dos seus. E o Senhor irá realizar, porque Ele é Deus. Não ceda à pressão, não. Não ceda à pressão, porque o Senhor está com você. Não ceda à pressão do mundo. Não vá de acordo à vontade daqueles que dizem que tem que dar um jeitinho para conseguir isso, para conseguir aquilo. Não. Permaneça fazendo as coisas certas, porque quem vai lhe honrar é Deus, glória a Deus. E o nosso Deus, Ele sabe quem mora na luz, né? E sabe também aqueles que andam nas trevas. Então permaneça na luz, permaneça obedecendo e fazendo a vontade do Senhor, que já deu tudo certo. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor meu Deus, em nome do Teu Filho amado, queremos Te louvar, Te bendizer, Te glorificar por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Deus grande e poderoso. Nós Te louvamos por tudo, Senhor. O Senhor é digno de honra, glória e de toda a nossa adoração. Dai-nos uma noite de paz e de tranquilidade e livra-nos de todo o laço do inimigo. Livra-nos de todo acidente do corpo e da alma. Vem assim realizando os desejos do coração de cada um dos Teus filhos. Que todo espírito de depressão, de opressão, de tudo que venha do mal, seja desfeito na vida deles, na vida de cada um dos seus familiares. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço, que todos tenham assim uma boa noite e fique na paz do Senhor. O nosso Deus é bom e a sua bondade, ela dura para sempre. Permanecemos assim, eu daqui orando por vocês. Eu sei que vocês também estão orando por mim. E assim somos mais que vencedores, em nome de Cristo Jesus. Tenham uma boa noite.